Me perdoe com o número, é número 7. Número 7. Pode pedir para o irmão César ler esse versículo? Versículo 89. São poucos versículos da Bíblia que tem esse número. 89. Números capítulo 7, versículo 89. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, e está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Assim como ele falava. Obrigado. O Senhor falava com Moisés, e Moisés falava com o Senhor. É um diálogo. E é um privilégio dos filhos de Deus ter livre acesso ao trono da graça para falar com Deus. Nós não precisamos ter medo de comparecer na presença de Deus. A presença de Deus é onde todo o universo está sendo controlado. Tudo está sendo... Todas as ordens partem dali do trono da graça. E toda a física, a meteorologia, as ações em graça e misericórdia, tudo provém do trono da graça. Nós temos livre acesso a esse trono da graça. E somos conclamados em Hebreus 10 a comparecer com ousadia ali. Ali nós temos a oportunidade de falar com Deus. Assim como Moisés fazia na tenda da congregação. Hebreus 10. Versículo 19 a 22. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, no novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui nós somos convidados, é um convite para adentrar o Santo dos Santos, direto à presença de Deus, o trono da graça, onde temos um homem, nós estamos apresentando ali, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e nós somos convidados a nos aproximar com um sincero coração e na certeza de fé. Fazemos uso desse privilégio. Nós cantamos Fala minha alma ao Cristo. Quando foi a última vez que nós deixamos o Senhor nos falar? Quando foi que nós ouvimos a voz do Senhor? Nós ouvimos nesse dia da conferência que nós estamos a vida eterna e conhecer o Senhor Jesus, comungar com Ele, ter uma relação viva, ativa e pessoal. Eu temo que não são muitos de nós que fazem uso desse privilégio. Não são todos, aliás. Muitas vezes a gente vai pelos dias, pelas semanas, pelos meses, e vamos vivendo assim uma vida básica, de visitando as reuniões, agradecendo pelos alimentos. Mas o que está sendo falado aqui é um pouco mais intenso do que só essas visitas esporádicas ao trono da graça.
Em Hebreus 4, versículo 16, temos mais uma vez um convite para ir para a presença do Senhor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, a outra versão, para o princípio nós vimos era ousadamente, aqui é confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O versículo está falando aqui que nós devemos conhecer o acesso, ter liberdade ao acesso, estar à vontade no acesso ao trono da graça, para quando precisamos pedir socorro, a gente esteja livre para entrar. Tem um provérbio que diz assim: se você não ora regularmente, fica difícil orar esporadicamente. Se a gente não tem a liberdade, o costume, estamos à vontade na presença de Deus, vai ficar difícil na hora da perda a gente ir para lá. Mas enfim, nós somos convidados para achar graça na presença do Senhor. E o versículo aqui, o que nós vemos diz respeito a Moisés. Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor. Tudo isso que ele foi lá para pedir, para suplicar, para agradecer pelas bênçãos recebidas, mas para uma conversa, podemos dizer. E vamos ver a formulação do versículo. Vou pedir para o irmão Alex ler as primeiras duas linhas do versículo, por favor. 89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava. Interessante, não? Ele dirigia a presença do Senhor para falar, mas o que ele fazia? Ele ouvia. Nós temos um versículo que fala assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Na presença do Senhor também nós devemos, a gente muitas vezes vai para a presença do Senhor para fazer os nossos pedidos, né? Por favor, tem problema aqui, problema ali, por favor. Nada, não tem com relação a isso. Ele quer também falar a nós. A primeira coisa que ele fazia na presença do Senhor era ouvir. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava de cima do conversatório, que está sobre a arca do testemunho dos dois querubins. Assim ele falava. Agora Moisés fala também. Depois de ouvir o que o Senhor tinha lhe dizer, Moisés também podia se abrir com o Senhor. Mas ele primeiro ouvia o que o Senhor tinha lhe dizer. E essa aqui é uma questão rotineira. Quando entrava, nós vemos em Êxodo 33, deixa eu ver se é Êxodo. Isso mesmo. Êxodo 33, versículo 7 a 11. Eu tenho que não faz a nossa vez fazer a leitura. Êxodo capítulo 33, 7 a 11. Isso. Retomou Moisés da tenda e ascendeu para si fora do arraial.
desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que estava, o Senhor saía à tenda da congregação, e estava fora do arraial. Acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Aqui temos mais uma perspectiva desse assunto que estamos vendo aqui. Moisés, houve um incidente no meio do povo, em que eles resolveram fazer um novo começo. Eles haviam tomado um revés muito forte. Moisés estabeleceu uma tenda fora do arraial, fora da rotina do dia a dia, fora do burburinho das coisas do povo, e foi num lugar silencioso, um lugar tranquilo, e chamava esse lugar de tenda da congregação. Esse lugar silencioso, esse lugar tranquilo, estava acessível a todo o povo, porque o que nós lemos no final do versículo 27, por favor, Alex? Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então esse acesso era franqueado a todo o povo. Mas quem que a gente vê nesse texto aqui indo para a tenda da congregação? Nós vemos Moisés e nós vemos Josué, filho de Nun. O que os outros faziam? Versículo 10, Alex. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Veja que, embora essa tenda da congregação estava acessível a todo o povo, porque diz aqui que todo aquele que acreditava no Senhor saía à tenda da congregação, mas na prática, na realidade, eram poucos que acessavam essa comunhão com o Senhor. Mais precisamente Moisés e Josué. Os demais assistiam a essa bendita comunhão que os demais tinham e admiravam, consideravam uma coisa positiva. Até mesmo adoravam o Senhor, mas sem essa conexão direta com o Senhor. O privilégio da conexão direta era justamente do Moisés e do Josué. Moisés, ele foi um grande intercessor pelo povo de Deus. Moisés é um dos que estão rolados em Hebreus 11 como sendo um exemplo de fé. Eu gostaria de fazer uma trajetória da vida de Moisés agora com vocês, para que possamos ser tocados pelo espaço que ele tomou na sua vida, porque eu creio que todos nós queremos usufruir dessa oportunidade de chegarmos à presença do Senhor e falar com Ele e ouvir o Senhor falar. Estamos aqui com Moisés no fim da sua carreira, prestes a entrar na Terra Prometida, conduzindo o povo e realmente dependendo do Senhor para a tarefa que o Senhor lhe deu. Ele não fazia nada sem consultar o Senhor. É verdade que em uma ocasião ele fez uma coisa que o Senhor lhe disse e ele exagerou.
a dose e depois eles pagaram alto preço por isso. Mas nós vemos, por exemplo, nos versículos seguintes, o Moisés rogando pela presença do povo, de Deus perante o povo, recebendo de Deus as tábuas da aliança e todas as demais instruções. Ele recebia nessa comunhão que ele tinha com Deus as instruções divinas e era capaz de repassá-las para o povo de Deus, como oráculos de Deus. E nós temos o irmão Pedro falando na carta dele, se alguém fale segundo os oráculos de Deus. Então vemos que essa comunhão com o Senhor capacitava Moisés também para fazer literalmente a sua vocação, e ser a porta-voz de Deus no meio ao povo. Mas vamos acompanhar a história de Moisés. A vida de Moisés foi de 120 anos. E a Bíblia nos fala de 3 períodos na vida de Moisés, bem distintos, marcos verdadeiros. Vamos ver no livro de Atos 16, acho que é 6 ou 16, vamos ver. Relato de Estevão sobre Moisés. Atos 7, versículo 20. A 30. E 3. Atos 27, versículo 20 a 33. Pode ver, por favor? Repete, por favor, é 7, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 20 a 33. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito orgulhoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou com seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que o ofendia, o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados os 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, quando trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Muito bom. Então, nós temos aqui a trajetória de Moisés, que culmina com essa experiência, essa comunhão com o Senhor,
e a sua capacitação para conduzir o povo de Deus. Primeiros 40 anos ele passou na terra do Egito. Nós lemos isso no versículo 23. Depois, versículo 30, decorridos 40 anos, apareceu no deserto, Monte Sinai, um anjo. Nesses segundos 40 anos, ele estava como peregrino na terra de Midian, segundo 29. Então, Egito, Midian, e daí ele saiu com o povo para levar o povo pelo deserto por mais 40 anos, até que o Senhor o chamou para si. Esse relato bendito que ele falava com o Senhor é na última fase da vida dele. Bom, o que aconteceu na primeira fase da vida dele? Nós nos identificamos com isso. Moisés nasceu e os pais dele consideraram ele bonito para o Senhor. Há 3 relatos da palavra de Deus sobre essa beleza à vista de... Um relato diz que ele era famoso aos olhos do pai, outro diz que a mãe, que achava ele famoso. Esse versículo aqui diz que era aos olhos de Deus. Isso aqui é uma bênção que nós, que somos pais e mães, podemos otorgar aos nossos filhos, sabendo que eles são bonitos aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, e tomar providências para que eles sejam instruídos na sua doutrina e preservados desse mundo, preparados para a vida nesse mundo. Não quero falar muito sobre isso, mas quando nós sabemos que logo ele foi achado pela filha do faraó. E ela criou ele para si, criou como seu próprio filho, diz na Bíblia. Uma outra tradução que diz assim, ela criou para si por filho. Sabemos que o Egito é uma figura do mundo, né? A tirania do faraó em manter preso pelo povo de Deus é uma alusão típica do mundo. O mundo age como essa mãe, essa filha do faraó. Ela cria as pessoas para si, para fazer parte do seu sistema, para buscar os seus propósitos. O mundo quer roubar as pessoas, especialmente as crianças, desde cedo, para os seus propósitos. Ele foi criado no Egito. Nós lemos aqui que ele, versículo 22, por favor, Alex. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. O Moisés, ele era um homem valente. Imagina, filho da filha de Faraó. Ele provavelmente era da linhagem de ser sucessor de Faraó. Quem sabe ele estava destinado a ser o próximo Faraó. Não sei. Ele certamente tinha educação para militar, porque ele era poderoso em obras. Ele é tão poderoso que ele conseguiu matar um egípcio. Se ele encontrar uma pessoa na rua, mesmo que eu queira, não sei, não é tão fácil matar alguma pessoa assim. Moisés era tão poderoso que ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, matou. E na verdade ele era também uma pessoa maquiavélica também. Porque nós lemos no relato desse que ele olhou para a esquerda, olhou para a direita. Vai, que você que é advogado, o que é isso? É um crime passional ou hediondo? Olhou para lá, olhou para cá, não viu ninguém? Agora eu vou matar esse homem. Meditou em 1 ou 2 minutos. Né? Premeditado, ele era um homem astuto. Mas chegou um momento em que caiu a ficha para ele. Ele se identificou com o povo de Deus. Nós vemos em Hebreus que ele preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele fez uma escolha que todos nós precisamos fazer. Nós não queremos mais negócios com o mundo, nós queremos nos identificar com o povo de Deus e servir o povo de Deus. Eu gostaria de perguntar a cada um aqui presente. Os irmãos geralmente ficam perguntando, vou falar para os jovens agora. Eu não vou falar para os jovens, vou falar com todo mundo.
Você e eu já fizemos a escolha de nos alinhar com o povo de Deus e dizer não para o mundo. Só que Moisés começa a vir por conta própria. Diz aqui que ele achou que os irmãos dele iam entender que ele tinha a intenção de defender eles. Porque ele não estava preparado, a escola de Deus ainda. Deus tem que submeter cada um dos seus, a mim e a você, a sua escola. Nós temos que amadurecer para sermos servos do Senhor, para usufruirmos da comunhão com o Senhor. Quando Moisés ouviu que o israelita não se sujeitou a ele, deu errado o plano dele, ele pensou, agora eu estou frito. O faraó vai saber e ele vai querer a minha cabeça. Então vemos que ele tomou o passo com a força própria, com a energia própria, com os planos próprios e não deu certo. Aliás, se eles conferiram quando Deus fala com Abraão, parece que ali é uma profecia que tem um tempo certinho quando eles iam ficar em escravidão no Egito. Se não me engano, é 400 anos, para eles conferirem isso aí. E esse tempo não havia passado ainda. Moisés tinha o propósito certo, mas não estava no tempo de Deus. Deus não tinha dado farol verde para ele agir. Ele vai para Midian e foge ali. Em Midian, ele passa 40 anos fazendo o quê? Alguém sabe o que ele fez em 40 anos? Pastoreava as ovelhas. Pastoreava as ovelhas do sogro dele. 40 anos ele passou sozinho nos campos, pastoreando as ovelhas, nos morros e nos vales. Uma tarefa bem solitária para alguém que era poderoso em palavras e obras. Mas vamos ver no livro Relato de Êxodo que a palavra nos diz a respeito dessa época, em que Moisés agora está passando pela escola de Deus, após todos temos que passar. Êxodo 2, versículo 15. Êxodo 2, versículo 15 a 22. Por favor, irmão César. Êxodo 2, de 15 a 22. Êxodo 2, de 15 a 22. 15 a 22. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto ao fogo. Os sacerdotes diante das 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste como festa? E elas disseram: o homem egípcio nos tirou da mão dos pastores, também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou o seu filho Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Bom, vimos que agora esse período na terra de Midian foram de 40 a 80 anos de Moisés. E vemos que o Senhor conduz a vida dele, ele experimenta a condução do Senhor em alguns detalhes. Mas ele se torna pastor de ovelhas. Quem lembra quando os filhos de Jacó
foram para o Egito e o José se deu a conhecer e o faraó falou, vem morar aqui, que eu tenho uma terra boa para você. Quem lembra qual foi a terra em que o pessoal dele, os filhos de Israel foram morar? No Egito. Terra de Gozém. Terra de Gozém. Por quê? Porque eles eram pastores de ovelhas. E os pastores de ovelhas deram o que para os egípcios? Queridos? Malditos! Eles eram uma abominação. Veja só o que o Moisés está passando agora aqui. Ele que era um egípcio, criado em toda a cabeça, uma cultura, mentalidade egípcia, ele agora está indo para um lugar e é feito pastor de ovelhas, que é uma maldição para a cultura dele. Ele tem que desaprender alguma coisa. Muita coisa. Todos nós, de alguma forma, fomos educados pelo mundo. Na escola, nas amizades, pelas influências que a gente tem. Nós carregamos um pouco do mundo conosco. Nós vivemos no mundo. Mas existem coisas que não são compatíveis com a nossa fé no Senhor Jesus, o Filho de Deus. Nós temos que desaprender, nós temos que expurgar isso de nós. Outra coisa interessante aqui. Quando ele encontrou as filhas do sacerdote Midian, ele as libertou em uma situação lá em que os pastores de ovelhas estavam deixando as filhas dele para trás, elas estavam chegando sempre muito tarde, era os últimos a beber da água. Um dia elas chegaram mais cedo em casa. O que elas falaram para o pai? Versículo 19. Êxodo 2, 19. Alex. Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Ih! Coitado do Moisés. Moisés veio aqui para se alinhar com os hebreus, e agora estou chamando ele de egípcio. Vê que interessante. Alguma coisa nesse Moisés ainda estava identificando ele com o Egito. Ou era a gíria, ou era a roupa, ou era o corte de cabelo, ou era, não sei. Alguma coisa na aparência de Moisés denotava ainda que ele era um egípcio. E essa é uma das coisas também que nós temos que aprender também. O Egito, o mundo tem que ser expurgado do nosso ser, para que nós não nos identifiquemos com o mundo. Filhinhos, não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque o amor do mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Então, o Moisés aqui ele passa por umas experiências interessantes, nas quais Deus vai formando ele, expurgando o mundo da cabeça dele e preparando ele para ter uma função no povo de Deus. O que aconteceu no fim dos 40 anos? Agora 80 já, né? A experiência da sarça ardente. Moisés ficou muito surpreso com essa visão que ele teve. Estamos abertos a Bíblia em Êxodo 3. Vamos ler só o versículo 4 e o versículo 5. Desculpa, vamos ler os 2 a 5. Pode ser, César? Êxodo 3, 2 a 5, né? Isso. E apareceu o anjo do Senhor, olhando nas chamas do fogo no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora desviarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que se viraram para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele:
Eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, o lugar em que tu estás é terra santa. Vemos então que Moisés ele tem uma experiência muito sensível, muito marcante na vida dele. Ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus que o deixou bastante... Ele nunca esqueceu esse momento mais. Uma experiência que Deus estava claramente, de uma forma sobrenatural, falando com ele. Mostrando o seu caráter de santidade e de fogo consumidor. Nós vemos em Atos 7, aqui em Hebreus 3, tira os pés, a sandália dos pés, porque vamos estar na terra santa. Ele teve que aprender que Deus é um Deus santo. E que para o contrato com Deus nós não temos como tolerar o pecado em nossas vidas. Uma das experiências principais pelas quais Moisés passou e que nos permitem a chegar na presença de Deus é justamente a busca pela santidade, a necessidade da santidade. Buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, diz Hebreus. A paz com todos e a santificação. Moisés teve uma experiência com Deus e essa experiência aqui é no fim dos 80 anos e Deus agora chama ele para uma missão de resgatar o seu povo. 40 anos depois do que Moisés tentou inicialmente fazer. Agora estamos no tempo de Deus. Deus qualifica aqueles a que Ele chama. Se Deus tem uma tarefa para você e para mim, Ele também vai te qualificar para essa tarefa. Lembra que lá em Atos ele era poderoso em palavras, em obras? Passaram-se 40 anos. O que nós vemos agora aqui? Êxodo 4, versículo 10. Alex. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ah, Moisés, você mudou a ideia acerca de si mesmo, hein? Esse rapaz que era poderoso em palavras e obras, agora passou, depois de 40 anos contando ovelhinhas, mudou o seu conceito próprio. Ele agora não tinha mais aquela ímpeto, aquela confiança em si. Ele agora estava mais carente, mais ciente que ele dependia de Deus do que antes. O Senhor fez um trabalho no coração dele. Ali, na quietude, na solitude dos campos e das ovelhas, Deus foi operando no íntimo do ser. Mas ele agora está chamando Moisés. E eu vou encerrando, abreviando a história aqui. Estamos agora naquele trecho que nós lemos, no final, em que, vamos ler novamente, Números 7. Moisés negocia com o faraó, Moisés conduz o povo para fora. Nós conhecemos a história. Em Número 7, nós vemos o que caracterizava o cotidiano, a comunhão com Deus, esse homem que liderava o povo. Ele tinha que obter a força, a inspiração, a clareza para os seus caminhos com o povo de Deus. Ele tinha que tirar de algum lugar. Ele tirava justamente essa comunhão com o Senhor. Ele estava ciente de que Deus é um Deus santo, mas ele buscava mais ainda a comunhão com o Senhor, buscava a santidade e, conhecendo o Senhor, ele sabia como que tratar com o povo e receber inspiração para a jornada, os desafios do dia e os grandes desafios que ele tem com o povo também. Então, peço novamente para lermos agora Número 7, versículo 89, e vamos agora ler esse versículo sob o ponto de vista da nossa comunhão com o Senhor. Por favor. Enquanto
Moisés entrava na frente da congregação para falar com ele. Então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório e estava sobre a arca do testemunho entre os dois testigos. Assim com ele falava. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que ele tem um lugar específico para falar com Deus. Na rotina dele, ele tinha um lugar na agenda e tinha um endereço físico também. Não sei, às vezes cada um tem a sua realidade. Mas é bom ter um lugar onde nós costumamos falar com o Senhor. O Daniel, ele ia 3 vezes ao dia para o quarto dele orar. Ele se retirava para o quarto e fazia isso rotineiramente. Moisés, ele ia para dentro da congregação. Você tem um cantinho na sua casa, na sua agenda, na sua rotina, que você separa especificamente para esse propósito? Se perguntar a mim mesmo também. Essa rotina muitas vezes nos ajuda a manter embalados. Para como nós lemos lá em Hebreus, a chegar-vos confiadamente ao trono da graça, para receber misericórdia por ocasião oportuna. Temos que estar regularmente na presença do Senhor, para que tenhamos essa liberdade em todas as ocasiões. Mas ele ia lá para falar, a primeira coisa que ele fazia era ouvir. Como ouvimos a voz do Senhor? O Senhor Jesus, ele tinha 3 costumes. Ele é o perfeito exemplo. A Bíblia fala que ele ia, ensinava as multidões como de costume, ele ia para as sinagogas como de costume, alguém vai dizer, ele ia para o monte orar. Não. A Bíblia fala, não sei agora onde que está, ele ia para o monte conforme era o costume dele. Ele ia para o monte, ponto. O que ele fazia lá, certamente ele orava. Ele também falava com Deus. Ou ele deixava primeiro o mundo e o burburinho do dia a dia sair da cabeça dele, encontrava concentração para poder estar preparado para ser sensível ao falar do Senhor. Nós vemos em Isaías que ele deixava você abrir os ouvidos a cada manhã para ter uma língua como de eruditos, uma língua ensinada, uma língua treinada. Ele tinha a palavra certa para cada situação porque ele recebia do Pai. E dessa comunhão do Pai é que ele era instruído para fazer o seu ministério. O Senhor nos dê graça para que possamos encontrar calma na presença dEle, para deixar Ele vir sobre nós, nos encher o ser e falar o que Ele tem de falar. E assim, Moisés lhe falava. Nós lemos de Êxodo que ele tinha liberdade de falar com Deus face a face. Temos a ousadia para entrar no santuário, tal como Moisés. Nesse nível de liberdade, nós temos, e é uma ocasião que nós somos pessoas VIP, vamos assim dizer. Nós temos acesso ao trono da graça, que não é todo mundo que tem. São só os redimidos que têm acesso ao trono da graça. Enfim. Eu acho que aí está o segredo e você pode me considerar graça, entendemos esse segredo da vida de Moisés, o que ele fez para chegar a esse ponto que ele tinha essa comunhão com o Senhor, e que possamos deixar o Senhor nos falar, para que ele possa nos usar também, efetivamente, para seu uso, para seu serviço, para a sua glória, que ele tem a fazer do seu servo. Podemos cantar, sem procurar muito, só